os candidatos. Do Carlos foi assim. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, mais um episódio do nosso especial das eleições. Caso vocês não tenham assistido os episódios anteriores, eu convido vocês a assistirem porque tá muito legal. Isso é uma oportunidade muito boa para vocês conhecerem os nossos candidatos à reitoria e os nossos candidatos à diretoria geral aqui do nosso campus Naviraí. E para quem não conhece a gente ainda, eu sou a Camila e ela é a Maria Rita. E hoje nós estaremos entrevistando um dos candidatos à direção geral. E pode isso no IF, Maria? Pode isso nas eleições. E, gente, vale lembrar que a gente está na nossa terceira gravação só de hoje. Então, a gente está bem cansadinha já. Alguns errinhos aqui vai ser normal, Com né, certeza. Camila? Inclusive de falar, né? Tá difícil até começar hoje. Mas estamos aqui com o nosso outro candidato, né? Quem é ele, Camila? Quem é você, professor? Se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner, professor do Instituto Federal, da área de redes de computadores, sistemas operacionais. Estou aqui no Instituto há 12 anos e meio e especificamente aqui no campus de Naviraí há 8 anos e meio já. Então, assim, já é um bom tempo aí de vida no nosso Instituto Federal, desde Coxim, quando comecei lá em 2011. Tá? Então, assim, comecei em 2011 no campus Coxim com uma missão de implantar o campus, né? Fiquei 4 anos lá no campus Coxim. E depois vim para cá, depois que o campus já estava aí com um certo caminho, com um novo desafio, que era implantar aqui o campus de Naviraí também, com o professor Matheus. Cheguei aqui, era o segundo servidor. Ele ficou muito feliz, porque eu dobrei o efetivo quando eu cheguei aqui, né? Só tinha um, dobrou, ficou 2, então Sim. Foi muito legal. E conta pra gente, professor, o que o senhor é formado, né? Porque a gente gostaria de saber. Eu sei já, mas eu também queria que o pessoal soubesse. E a gente gostaria de saber certinho. A gente quer saber sobre suas formações, como foi o seu ensino médio. Sua infância. Como que foi aí esse período? Muito bom, gente. Bom, eu sou filho de agricultores, tá? O Luiz e a Maria. Cresci na zona rural, então me considero um agricultor em primeiro, né, a minha primeira profissão. Fiquei até os 22 anos na zona rural, né, município ali de Dourados. E eu gosto de falar um pouco da minha formação e dessa história de educação, porque eu considero que realmente mudou minha vida a educação. Por isso que eu acho que é tão importante a gente defender essa educação de qualidade. Quando eu comecei a estudar, na zona rural, a gente não tinha como ir para a cidade para estudar. Então, eu tinha uma escolinha rural, multisseriada. Acho que vocês nunca nem ouviram falar em multisseriada. Na mesma sala, cada fileira era uma série. Primeira, segunda, terceira e quarta série. Comecei a estudar à tarde, com 8 anos. Quando eu terminei a quarta série, não tinha como ir para a cidade. Aí eu voltei quando começou a passar o transporte público na zona rural, e aí fiz o meu ensino fundamental, terminei o ensino fundamental com 18 anos, tá? Tinha ficado um tempo sem estudar porque não tinha transporte, e aí depois ensino médio, olha só, ensino médio é outra coisa que acho que vocês não devem conhecer. Hoje a gente chama EJA, mas na minha época era supletivo, né? Supletivo. Nunca ouviu falar? É aí que eu vejo que eu já estou velho. Então, o supletivo é uma modalidade, né, de educação de jovens e adultos. Só que a gente podia fazer por módulos, então eu consegui terminar o meu ensino médio muito rápido, em 6 meses, e aí teve o vestibular de inverno da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E o que me inspirou a fazer o curso de Ciência da Computação foi que minha professora de História falou, nossa, o pessoal da computação, eles estão protestando porque querem fechar a universidade, eles estão lá dentro da universidade, soldaram as portas, e eu falei, nossa, eu quero ir lá, gostei desses caras, eu quero estudar lá com eles. E entrei no curso de Ciência da Computação, eu sou da 2ª turma da UEMS. Né? Meu sonho de curso aí. Eu recomendo, é um curso muito bom. E daí me formei em Ciência da Computação. Contando aí rapidamente a história, quando conheci minha esposa no curso de Ciência da Computação, ela não era aluna, ela era professora da universidade. Nossa! Ela era professora da universidade, e aí quando terminei o curso,
a gente se casou, né? Montou uma escola de informática, ela é professora de inglês. E aí começamos essa parte de empreender aí, né? Que show. Tivemos essa escola em Coxim, por isso que eu resolvi ir para lá. Tinha com 6 meses de casados, ela ficou tomando conta da escola de Coxim e eu de Fátima do Sul. E tínhamos mais umas filiais. Trabalhávamos bastante com cursos de formação do ensino médio, cursos rápidos. Depois mudou a legislação, a gente teve que parar com isso. Aí eu fui para Fátima do Sul. E aí, aquela coisa, né? Você precisa trabalhar para ganhar seu dinheiro. A gente estava passando aí, depois de que fechamos a empresa, eu fui para aula, né? Fui dar aula de matemática, mesmo não sendo formado em matemática. Aí dei aula de matemática e aí falei, puxa, eu já gosto disso, já gosto de dar aulas, né? Vou fazer uma segunda graduação. Aí pensei em matemática, mas aí não consegui fazer matemática logo de início. Comecei biologia. Aí, quando eu estava terminando biologia, abri um curso de matemática. No último ano, eu cursei as duas ao mesmo tempo. Aí, quando eu passei no concurso do Instituto para a área de computação, falei, não quero mais ver matemática na minha vida. Eu doei todos os meus livros de matemática e fui para Coxinha, assumi o concurso. Aí, cheguei lá, o diretor-geral me disse, professor, você é formado em matemática também, né? Eu falei, sou, professor, sou. Eu falei, nossa, né? Ainda bem que não estou dando aula agora, né? Só de computação, se bem que eu gosto muito da matemática também. Ele falou, não, é que não passou professor de matemática no concurso? Você não pode dar umas aulas de matemática também? E aí peguei matemática e a área de informática. Então, eu fui um dos primeiros professores de matemática lá do campus de Coxim. Nossa, que legal. Se bem que precisa de muito de exatas, né, no curso de informática. Todo curso de informática exige muito, né? Justamente por isso que eu fui convidado para dar aula de matemática, mesmo não tendo a formação lá, né, quando estava em Fátima do Sul ainda, porque não tinha professor e eles sabiam que o curso de computação, a diretora tinha um filho formado em computação, ela me convidou, falou, eu sei que a base é matemática, então você pode nos ajudar. E eu fui para essa área e aí nunca mais saí, né? Eu me apaixonei pela docência e estou aqui até hoje, né? Tanto é que eu acho que um dos maiores pesos para a ciência da computação está relacionado na área de exatas, né? Para passar. Isso, você vai, quando for fazer o vestibular aí, ou né, o Enem, você vai ter um peso maior para a área de exatas. Porque vamos dizer assim, a parte central do curso, cálculo, raciocínio lógico, é nessa área mesmo, né? Isso aí. Que show. Então você foi fazer a faculdade bem novinho, né? Porque você fez o ensino médio, você falou, em quantos meses? Não tão novinho, porque eu terminei o ensino fundamental com 18, porque aquele problema que não tinha transporte, né? Aí um pouco mais, eu comecei com uns 20 e poucos anos na faculdade. Ah, sim. Não era tão novo. Quando conheci minha esposa, eu tinha 20, conheci no segundo ano de faculdade, 21. Que legal. E vocês casaram assim logo em seguida ou demorou? Com quanto tempo vocês casaram? Eu passou o estágio probatório, né? 3 anos de namoro. Aí ela que estava me testando, eu acho, né? Aí depois aí nós nos casamos. Aí casamos bem no finalzinho Nos casamos e abrimos a escola e ela foi para mais de 500 quilômetros longe de mim e eu fiquei numa escola e ela tomando conta da outra. Mas nisso ela já estava grávida do seu filho mais velho? É porque na verdade, a gente conhece um pouco o Wagner, porque ele já é diretor de ensino, né? Sim, isso. Diretor de ensino do nosso instituto. Por isso que a gente já tem uma convivência mais com ele. Mas para quem não sabe, ele tem 2 filhos, né? Um mais velho e uma mais nova, que agora entrou pro nosso instituto também, né? E o João também já estudou, né? O João se formou em informática para internet. A minha irmã também veio morar comigo aqui e fez informática para internet. E a Lívia agora está também. Não, a gente ainda depois de casado demorou um bom tempo para ter filho, né? Também alguns anos aí. Mas a gente planejou, né, as coisas aí, fomos planejando. A gente gosta muito de planejar as coisas. Fizeram tudo certinho, né? É bom, né? Tudo no seu tempo. Isso, exatamente. Então viveram ali, aproveitaram os primeiros anos de casados. Trabalhamos bastante. Os primeiros anos de casado a gente trabalhou. Desde o começo, né? Desde o começo, exatamente. Aí eu já era diretor da minha escola, né, nessa época. Então isso foi muito bom para mim, porque me deu bastante experiência nessa parte de gestão, antes mesmo de entrar no Instituto. Quando cheguei no Instituto, fui dar aula ali, logo em seguida, não chegou a 2 anos depois, eu fui convidado para ser coordenador do curso, né? Hoje nós temos o professor Danilo, que é o nosso coordenador de informática aqui, então eu fiz essa função lá em Coxim por 2 anos.
Que legal. E foi uma experiência bacana? A equipe, como era? Olha, a equipe de Coxim, na área de informática, era uma equipe maravilhosa. Assim, tenho muita saudade, me relaciono com vários dos colegas até hoje. E quando eu saí de lá, eles me apoiaram, eles me incentivaram, apesar de que todos nós tínhamos um convívio muito legal. E eles sabiam que eu estava vindo para cá, porque eu nasci em Fátima do Sul, então é 130 quilômetros daqui, então eu sabia que era para ficar perto da família, né? Então me apoiaram nesse sentido, era bem legal. E aí, os seus pais, você comentou que seus pais eram agricultores, né? E aí, a sua paixão pela informática foi pelo fato tá acontecendo uma rebelião, que o senhor falou, uma coisa assim? Não. Meu irmão, né, éramos em 3, infelizmente a minha irmã caçula faleceu quando eu era 2 anos mais velho que ela. E quando eu voltei a estudar, foi muito por incentivo do meu irmão, o Edilson, que é meu irmão, é agricultor até hoje, trabalha muito dedicado. Nossa propriedade é pequena, né, dele agora, né? Mas ele falou, olha, eu acredito que você tem que ir para estudar. Ele foi um grande incentivador na minha vida nessa parte do ensino. Falou, vai estudar porque é o que precisa fazer. E eu gostava da área de informática, apesar que estava começando, poucos computadores, a gente quase não via computadores, então foi por incentivo dele mesmo. Ele me incentivou a estudar e eu fui para essa área, achava uma área muito... era fascinante para mim, a parte da computação, programação, e fui para essa área, apesar... Pode falar, Camila. E eu ia falar, não, que a tecnologia nessa época, como que era? Tipo, era bem desenvolvida, assim, porque o interesse pela ciência da computação, hoje eu vejo os alunos de informática, né, assim, do técnico e tal, se interessarem, inteligência artificial, uma nova era. Na verdade, é bem difícil, tanto é que quando eu falo que eu quero fazer ciência da computação, todo mundo do nosso curso fica assim... Porque se você for olhar, a maioria do pessoal do curso de informática, pelo menos aqueles que a gente tá tendo contato agora, ninguém quer seguir pra esse rumo. Sim. Estão querendo, tipo, estética, odontologia, psicologia, essas coisas. Coisas diferentes, né? Ciência da computação até agora, eu fui a única que por ali, pelo menos, a nossa sala falou. E aí tem a Gabi, a minha amiga também, mas ela tava mais pelo lado da engenharia de software. Vamos guardar as proporções, também era algo inovador, né? Claro que no laboratório de computação da UEMS, nós tínhamos 6 computadores, Pentium, eram 486, vocês nem sabem o que é isso. E aí meu pai fez um esforço e comprou um Pentium 133, era o melhor computador que tinha na época lá, no meu município, vamos dizer assim. E eu fiquei, né, para mim ele fez um esforço muito grande para comprar esse computador. E hoje inteligência artificial e tudo mais, mas para a gente também era fascinante, né? Você ver um computador, você trabalhar ali. E acho que é isso, assim, a inovação sempre atrai, né? Inovar, ou criar, ou adaptar novas coisas, né? Para ajudar as pessoas, acho que isso aí atrai muito, né? Atrai todos nós, eu sou fascinado por isso, tá? Então não foi uma rebelião, eu adoro a questão da agricultura, porque é onde eu nasci, né? Uhum. Aí o Matheus até brincava, quando a gente conversava lá na direção, eu dava algumas sugestões, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele falava assim, você está parecendo mais agrônomo do que eu, mas é porque eu vivi, né, quase a metade da minha vida aí, porque agora eu já passei da metade dos 22, né, mas nessa área, então gosto muito. Isso é importante também, porque não favorece nenhum curso nem outro, né, já teve contato com os dois, nem precisa. E eu também a formação de biologia, né, isso me ajuda muito, verdade. A terceira graduação que eu fiz foi na área de biologia. Então, me ajuda bastante a ver as necessidades no nosso campo, né? Como eu disse, vim para cá, só Matheus e eu, e a gente partiu para cima para poder, né, implantar esse campus. É uma dificuldade muito grande fazer isso, mas a gente não tinha nada, né? A gente estava lutando aí por desde uma cortina, um ar-condicionado, comprar computadores, comprar equipamentos, então foi bastante um desafio grande. Está sendo um desafio grande, que ainda estamos em implantação. Infelizmente, ainda não temos como dizer que o nosso campus está implantado, porque
a gente ainda não tem a nossa sede, né? Infelizmente é o único campus que ainda não tem sede, a gente está lutando para que a nossa obra conclua, e esse é um dos nossos pontos do plano de gestão, a conclusão dessa obra, né? E tenho certeza que nós vamos conseguir concluir essa obra aí nesses próximos 4 anos. Como disse o Carlos quando esteve aqui, não vai demorar os 4 anos, eu acredito que até o final do próximo ano a gente tem aí um resultado muito bom nisso aí. Isso é o mais importante, que a gente tem conversado até com os outros candidatos em relação ao prédio, né? Porque todos os planos de gestão visam criação de novas salas, de muitas, todos, da professora Josia, do professor Lucas e do senhor, que é em relação à criação de vários espaços dentro do IF, mas primeiro a gente tem que ter o IF, né? Porque não adianta nada a gente ter espaços novos sem ter o próprio IF. Então isso é muito bom. Isso, no nosso plano, a gente coloca de uma forma bem clara que nós precisamos concluir a obra, mas aquela obra hoje ela já é pequena para o nosso tamanho. Hoje nós estamos com a entrada da nova turma de agronomia e a turma de análise de sistemas, nós passamos de 1.100 estudantes. Né? Isso é um número, né, muito bom. Acho que somos a maior instituição de ensino de Naviraí. Então, não cabe gente lá no prédio. Então, a gente trabalha também com essa questão de um termo de cessão de longo prazo, né, do prédio que a gente ocupa hoje, porque é impossível hoje ir para o campus lá na Fazenda Escola com aquele número de salas que nós temos. Então, assim, é muito claro para nós que precisamos consolidar, terminar aquela obra, mas nós ainda precisamos ficar nessa sede, estruturar, agora está sendo reformada, vai ficar, se Deus quiser, vai ficar muito boa ali para a gente utilizar. Né? Sim, e é importante a gente ter consciência de que isso é parte do processo, né? Claro que a gente nota que a própria sede do IF demorou um tempo muito grande, né? E isso muitas pessoas têm comentado em relação a essa quantidade de tempo que demorou para ser construída, né? E agora a sede provisória está sendo reformada, então é uma luta constante ali dos alunos. E isso é uma das coisas que as pessoas mais perguntam pra gente, mas a gente vai deixar isso mais pro finalzinho. Tá. Agora a gente quer saber, professor, em relação à mudança, né, Maria? Fala aquela pergunta de sobre mudar alguma coisa. É o seguinte, olhando para sua vida agora, sobre tudo que você tem, sobre a sua família, você gostaria de mudar algo se você tivesse a oportunidade? Ou então de talvez fazer uma nova formação, né? Você é formado em biologia? Ciência da computação, matemática e biologia, as graduações. É isso. Tem mestrado? Eu tenho mestrado em ensino de ciências, né? Doutorado ainda não, mas em breve vamos fazer esse doutorado aí. É um plano, então. É um plano, como tudo planejado, né? Eu já tenho o plano aí para fazer um afastamento depois e fazer o meu doutorado. Né? Sim. E aí, se pudesse mudar alguma coisa do passado, talvez mudar a formação, a profissão, talvez ter feito outra faculdade, uma agronomia antigamente. Olha, eu acho que a vida me levou assim para um caminho que eu olho hoje e não tenho nada que eu me arrependa de ter feito. Né? Mesmo os erros que a gente comete, eles servem muito para a gente aprender, né? a encarar as dificuldades. Nós já passamos por muitas dificuldades, inclusive aqui no campus, né? Tem muita gente que não sabe, mas quando eu cheguei aqui, a gente passou por uma epidemia de H1N1 com pessoas, né, sofrendo aqui na cidade. Então, assim, não mudaria nada na minha vida, porque tudo que aconteceu e as escolhas que eu fiz me transformaram na pessoa que eu sou hoje. E eu gosto de quem eu sou hoje, então, assim, acho que eu sou uma pessoa que procura fazer sempre as coisas, né, de uma forma correta. Né? Esse é meu princípio. Eu não faço nada que possa me favorecer como pessoa, mas eu procuro pensar no coletivo, entendeu? É o que é bom para o coletivo. Eu acho que não mudaria nada não, Maria. Estou feliz como está. Bom, muito bom. Nossos erros e acertos vão construir o nosso caráter. Talvez, na verdade, errar é humano, né? Isso faz constrói parte. quem nós somos hoje. Exatamente. Com certeza. E como que é trabalhar no IF, professor? Como você se dá com as pessoas, com os estudantes. Foi uma escolha boa? Foi uma escolha boa trabalhar no IF. Olha, eu era muito feliz dando as minhas aulas lá em Fátima do Sul, e a minha esposa é sempre sábia, né? Ela fez a inscrição do concurso, pagou e falou, agora você vai fazer a prova. E aí fiz a prova. E aí de você negar. E aí de me negar, né?
Ela falou, você vai fazer a prova? E eu fiz, né? Eu passei em primeiro lugar no meu concurso, né? Para a área lá em Coxim. Cada pessoa que a gente está entrevistando aqui passei em primeiro lugar, fiz faculdade lá. Meu Deus! Brinca, Maria. Que pressão! Que pressão. Eu gostei muito de entrar no Instituto e é bom você participar dessa construção, né? Então, assim, você vai tendo um amor pela instituição, porque as pessoas brincam, né, que eu sou um dos dinossauros do Instituto. A Rede Federal tem 15 anos, eu tenho 12 anos e meio de Instituto Federal. Então, ali no comecinho, né, quando os primeiros campi foram abertos, é claro, tinha Nova Andradina, mas depois a segunda leva de campi foi aberta, eu estava lá, né? Então, foi muito bom e eu sei tudo que é difícil fazer para implantar um campus, o quanto é difícil e o quanto a gente tem que ter compromisso, né? Então, inclusive no nosso slogan de campanha, isso é uma das coisas que a gente coloca, compromisso. Então, eu tenho esse compromisso com a instituição, com o Instituto Federal, porque eu tenho realmente um grande carinho, vamos dizer assim, que sou apaixonado pelo Instituto. Às vezes eu fico mais tempo no Instituto do que na minha própria casa. Muitas vezes, inclusive quando você está em gestão. Então, você fica mais dentro da instituição do que em casa. Eu já tive vezes de ficar mais de 14 horas dentro do Instituto ali. Você falou Quase, outro dia... Maria. Quantos? 12 horas. 12 Esses dias eu postei foto, 12 horas no IF seguidas, daqui a pouco o IF cobra aluguel. Trabalhe um pouquinho mais que você vai me passar. Quase. E a gente tá percebendo aqui que os candidatos que estão vindo aqui pra gente conversar, pra gente ter esse bate-papo, todos têm mais de uma década aí no Instituto. Sim, Todos sim. são os dinossaurinhos do Instituto. Isso, exatamente. Isso é bom, né? Isso é bom porque as Reconhece, pessoas... né? Isso. Mostra a competência de quem está se colocando à disposição ali para ser candidato, né? Isso é muito importante, né? Porque Exatamente. todos já têm uma história, tanto como instituto, né? Estando dentro do instituto, tanto como docente também. Então, Sim. é muito importante isso. Ótimo, muito exatamente. É bom para a comunidade ter essa opção de escolha, Sim. de ouvir os candidatos. Isso é muito bom. Igual a gente havia comentado também nos outros 2 episódios. Vou ter que repetir isso até agora, porque o primeiro episódio a gente conversou com o professor, a primeira gravação, na verdade, do dia foi com o professor Lucas, né? E a gente falou que a importância das eleições, elas não estão só para quem ganhar e as propostas de quem irá ganhar e assumir, né, um cargo de direção, mas sim de todas as propostas serem avaliadas, de todos os candidatos, porque é o momento de você ser crítico, tanto para o aluno como com responsabilidade de votar ali num candidato, tanto para todos os que estão se colocando à disposição de estar nesse cargo, porque eles estão olhando para a instituição com um olhar crítico de necessidade que estão vendo, todos, na verdade. Então, esse momento não é só para ganhar, não é uma competição, é um momento para olhar para a instituição com um olhar mais crítico, né? Isso é muito E importante. todos os candidatos visam o bem-estar da população todo, né? Do IFMS, todos. Não mas- só do IF, né? Mas vale analisar ali quais têm as melhores propostas para cada, né? A gente tá soltando esses episódios no podcast justamente para isso, para que os alunos, os servidores, ou até a população de fora mesmo, meus pais, o nosso programa de domingo, de ontem, que nós estamos gravando uma segunda-feira, nosso programa de ontem foi ficar assistindo os podcasts, eu também. postando lá minha filha na TV. Muito bom, parabéns. Coisa boa. E Maria. Agora a gente quer saber o que o senhor tá achando da estrutura atual do nosso IF aqui e da merenda. O que o senhor tá achando? Qual que é a sua visão sobre isso? Certo. Bom, como eu disse, nós não temos uma sede, né? A gente tem que trabalhar muito, muito mesmo para isso. Cobrar mais a questão dessa sede. Eu estou aqui desde o início, eu vi aquele aterro ser feito em 2014, eu vi uma empresa abandonar e o nosso prédio ficar por mais de 2 anos parado, e aí depois essa nova empresa assumiu, a gente ficou muito feliz porque eles estavam trabalhando bastante, mas com o tempo foram parando. Então, esse é um contrato que é gerido pela reitoria, não é um contrato que o campus gere, né? E a gente tem cobrado isso. E a gente tem que cobrar mais ainda a responsabilidade dessa empresa. Se uma empresa como essa, se ela não está cumprindo, a gente tem que cobrar que a reitoria notifique, que ela possa multar, que ela possa... Se, em último caso, o que a gente não pode mais é ficar perdendo o que a gente tem de mais precioso, que é o tempo. Né? O tempo está passando, a empresa está aí e não conclui essa obra. Se tiver que rescindir com a empresa e ir atrás de uma nova empresa, uma nova licitação, um recurso, a gente consegue isso e conclui a obra. Então, isso é algo que
nos deixa bastante triste, porque a gente é a única unidade, vocês vivem isso, né, meninas? Sim. É a única unidade que não tem ainda um prédio. Então, a gente precisa dessa atenção também, né, da reitoria para nos auxiliar nesse ponto, tá? E a gente vai trabalhar para isso, Maria. Professor, tem uma dúvida em relação ao prédio, porque eu vejo assim, a gente não tem... Por que desse rolê todo aí de a gente não conseguir ter essa sede agora já, a sede do IF, a sede própria do IF? Porque assim, a dificuldade não é só então da direção, né? Porque o senhor é diretor também, ele acompanha todo esse processo. Então, essa daí não é responsabilidade só de quem está aqui no campus trabalhando, mas é de fora, então. São outras pessoas envolvidas nesse processo. O contrato, né, a licitação, esse contrato ele é fiscalizado pela reitoria. Nós não temos uma equipe de engenharia aqui no campus, né? Nós fizemos até uma das obras da sede, que é o barracão agrícola, ela foi, nós pedimos auxílio de uma pessoa da reitoria e ele ficou responsável e tocamos essa obra pelo campus, vamos dizer assim, que é o barracão. A previsão de término do barracão é para que, no máximo, até no final de setembro, já está tudo pronto. Está faltando colocar o portão e a janela e pintar. Então, está em fase final. Quanto ao bloco, né, que a gente chama de bloco H, porque ele se parece com a letra H, essa obra é conduzida, fiscalizada pela reitoria e houve muito problema. A empresa cometeu vários erros, né? Um deles é um erro assim, que eles começaram a construir a estrutura do telhado e a dimensão do ferro era para ser e eles foram baixando a qualidade desse ferro, foram diminuindo. Nossa. E aí o nosso coordenador de administração da sede, que é o Jovassi, né? Vai mandar um abraço para o Jovassi, que ele é muito dedicado, muito comprometido. Ele foi com o parquímetro lá e falou, olha, tá errado, né? Aí nós comunicamos a reitoria, comunicamos a engenharia e eles comunicaram a empresa. E aí parou tudo, porque daí assim, agora, o que se faz? Esse telhado pode ser assim, não pode? Tem que fazer um estudo técnico para dizer se o telhado suporta, esse ferro suporta ou não. E ficou no impasse. A reitoria, a engenharia não quer fazer o estudo de viabilidade técnica, porque é responsabilidade da empresa, e eu concordo com isso. A empresa não quer fazer, e aí nós estamos nisso. O que a gente sabe é que até o final do ano é que eles querem fazer esse estudo para saber se o telhado vai poder ser feito um reforço, alguma coisa, ou vai ter que tirar todo aquele telhado e fazer outro. Nossa, então, esse foi o grande problema dessa fase da obra. E aí a gente vai lá e tem 2 ou 3 operários ali trabalhando, 2 ou 3 pedreiros. Eu falo assim, a obra está num ponto que a gente não confia mais que a empresa vá concluir. Então, a gente está assim, realmente lutando para que seja punida a empresa e que a gente possa, né, colocar uma empresa responsável ali para concluir essa obra para a gente, tá? É nesse sentido, viu, Camila, que a obra tá. Nossa, que bom ouvir. Complicado. Explicações, né? Porque a gente não sabe. Tipo assim, a gente sempre ouve o quê? Que tá tendo complicação, mas o que é essa complicação? É problema de quem ali? É a empresa que não tá cumprindo? É o atual governo? O que é, entendeu? Então, foi bom esclarecer, porque os outros estudantes também possam entender. Com certeza. Porque agora, também, ano que vem, vai entrar um pessoal novo, né? Pessoal deve querer saber. Agora tá tendo pessoal do primeiro que talvez tenha a oportunidade de estudar lá, né? Ou de conhecer, pelo menos, a obra feita, porque eu e a Camila já estamos findando aqui. E não falta muito, gente. Não falta muito, mas precisa ter compromisso da empresa, precisa ter compromisso da reitoria para que cobre, para que não deu, rescinde o contrato, multa, né? E vamos para frente, vamos para a próxima. E agora? Fiquei com medo agora. E agora? Tá conectada já. No episódio já conectamos uma mente na outra já. Mas agora nós vamos passar para falar sobre as eleições mesmo, que é o nosso especial das eleições. Que é o que nós estamos aqui para fazer, né? Vamos agora para o candidato Wagner passar a palavra. E agora o pessoal conheceu quem que é o Wagner família, o Wagner que estudou, que teve suas formações, mas agora a gente quer saber do Wagner candidato. Certo. E para a primeira pergunta, que a gente está fazendo as mesmas perguntas para todos os candidatos, é até cansativo de falar isso para todos, mas vai que alguma pessoa não tenha assistido o episódio anterior, né? Então é bom
que fique ciente de que todas as perguntas para todos os candidatos estão sendo padronizadas, né, Camila? Nós fazemos a mesma pergunta para todos. Às vezes dá uma mudadinha na pergunta aqui, mas é conforme... Contextos. No decorrer da conversa, às vezes vai mudando alguma coisa. Sem posição, totalmente imparcial e passando para vocês tudo aquilo que vocês mesmos gostariam de saber. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de perguntar é quais são as suas principais propostas, já que o nosso tempo é curto, gostaríamos de saber as principais. Ótimo, meninas. Sim, nós temos várias propostas, a gente está pensando muito nos estudantes, né? Nós temos convicção que hoje, né, o eixo de recursos naturais é um eixo que precisa de apoio, né, precisa de estrutura, né? O grande problema, qual é o nosso grande problema até agora? Nós não temos teto. Né? Nós já adquirimos muito material para o eixo de recursos naturais, a gente já adquiriu muito equipamento. E onde estão esses equipamentos que os nossos acadêmicos de agronomia não estão usando, onde que o pessoal da agricultura não está usando? Alguns estão nos containers, porque não cabe mais naqueles laboratórios que a gente usa, né, de química, física e biologia. Você vai lá, você vai ver estufa lá fora, né, dá para ver no corredor. Sim. Então, a gente está trabalhando aí para resolver essa situação, negociando com a sede, né, para que a gente tenha mais espaço naquele prédio ali, para que possamos montar de imediato esses laboratórios, né, com o equipamento que a gente tem e trabalhar para adquirir os outros que a gente precisa, e buscar emendas parlamentares, buscar para que o eixo de recursos naturais tenha aí a estrutura que eles precisam. Isso é necessário, é fundamental, isso é fundamental. Sim. Além disso, a gente tem as propostas para os estudantes, né? Porque o ensino médio, o ensino superior, a questão da alimentação. Nós trabalhamos 4 anos para poder... Vocês agora estão comendo a merenda lá, a gente fica muito feliz. Foram 4 anos adquirindo talheres, pratos, fogões, panela, então licitação, vendo como que íamos fazer o processo de compra dos alimentos, né? Porque também não é fácil, né? Isso também é uma licitação, um pregão e tal, para que a gente pudesse fornecer alimentação. Como foi dito, nós somos um dos únicos 3 campi que tem alimentação que vocês estão comendo, que a gente chama de alimentação quente. O trabalho agora é para consolidar isso, tá? Com o refeitório para consolidar que vocês possam ter todos os dias alimentação quente. É porque nem todos os dias tá tendo, né? Não, tá variando. Hoje de manhã foi um pão com carne e um suco, né? Mas uma delícia. Mas no final da semana vocês estão comendo a alimentação quente, né? Sim. A ideia é que seja todos os dias, né? E é legal que vocês recebem não só vocês recebem uma fruta. Outro dia eu estava com a menina lá, ela falou: professor, me deram uma pera, né? Nossa, delícia. Sim. Às vezes eu até prefiro a alimentação fria que fala? Alimentação fria do que a quente, que às vezes é uma torta ou pão com patê de frango é o melhor. Pera e suco. Nossa, que delícia. Acho que é o melhor, sem Vocês estão dúvida. falando aí, os meninos das outras turmas estão lá se remoendo. Na nossa época não tinha isso, na nossa época não tinha isso. Pois é. Mas é para isso que a gente está trabalhando, tá? Assim, como o tempo é curto, eu convido a todos aí que possam entrar na nossa página, né? Conhecer o nosso plano de gestão, ver as propostas, mas algumas são importantes destacar. Por exemplo, nós estamos muito preocupados com essa questão da assistência estudantil, né? Porque tem muito aluno carente no nosso campus. Nós somos uma escola, tá? E que não é tradicional. Nós temos o ensino médio, nós temos o curso superior, nós temos pós-graduação, e também não é tradicional na questão de como os nossos estudantes são. Tem escolas particulares que tem uma faixa, vamos dizer assim, de salarial, um padrão, e algumas escolas públicas também. E ali a gente tem uma mescla. A gente tem gente que tem uma condição financeira muito boa e uma condição financeira também que precisa de auxílio. Então a gente precisa aportar um recurso do campus, né? A gente, quando construímos o plano de gestão, conversei com o João, que é o nosso atual diretor de administração e será o diretor de administração. Isso é uma questão importante, nossa equipe já está montada, né? O professor André Baida será o nosso diretor de ensino, pesquisa e extensão, que é um desafio, porque eu sei que já estou há 8 anos e meio aí. Que estaria no seu lugar, Isso, né? na função que eu exerço hoje. E falei com eles tudo que envolve dinheiro, né? E propostas, eu falei: olha, dá para fazer? Tudo que a gente vai colocar nesse plano de gestão pode ser difícil, mas tem que ser possível.
Não dá para falar o que não pode ser feito. Tá? Esse é um compromisso nosso. E aí a gente colocou também a questão de aportar uma parte do orçamento para assistência estudantil. Uma coisa que eu achei essencial é a questão de uniforme de inverno. E nesse inverno eu vi alguns estudantes. Eu perguntei se não estava com frio, e me disseram, não, professor, não estou, mas eu vi que não tinha uma blusa quentinha para colocar lá, né? Então, assim... Nossa, isso é muito importante. E aí, Às vezes a gente não conhece a realidade ali do outro, né? E aí a gente não sabe pelo que eles estão passando, que estão vivendo. Por isso que é bom, acho que essa época de campanha de eleições, porque os candidatos estão ali passando, conversando o dia inteiro ali com os estudantes, né? Com os alunos, para conhecer a realidade. Talvez nessa conversa olho no olho, que tira um tempinho a mais, eles consigam ser mais sinceros do que oi, tá com frio? Nem sempre. Assim, algumas propostas são também para o bem-estar dos estudantes, né? Nós estamos com uma proposta, nós conversamos, e como disse, o plano foi construído por várias mãos. A professora Kátia me ajudou na questão da elaboração de uma proposta para uma sala, lá onde hoje é aquela sala do ginásio, a gente vai fazer uma sala para práticas esportivas, né? Então, colocar um tatame, um espelho, vai ser uma sala para prática de danças e lutas, né? Karatê, judô, a Camila que é karateca, né? Então, tem outros que gostam dessas atividades. Melhorar a aparência do campus, jardinagem. A gente não tem um jardineiro e o campus precisa disso, né? Isso, precisa. Melhores espaços de convivência, mobiliários ali em todo aquele espaço. E uma coisa que eu brinco, falo assim, na campanha do Matheus eu sugeri, aí eles não aceitaram a minha sugestão, que era armário para os estudantes. Eu falei, dessa vez eu sou o candidato, então só vou ser candidato se tiver armários para os estudantes, que eu acho que é ótimo para vocês. Muito. Às vezes você quer guardar alguma coisa, um material. Pra não ficar carregando peso. Nossa, também, às vezes a gente vai pro IF. Eu hoje não mais, mas ano passado eu ia muito no IF 1h da tarde, mas eu tinha que voltar em casa almoçar. E às vezes meu pai não tava, por exemplo. Eu tinha que deixar a bolsa lá, sei lá, jogada por aí, ou levar. E a minha bolsa é muito pesada. Eu costumo deixar na coordenação. Só jogo lá. Mas assim, né, fica aquela apreensão, sei lá, meu Deus. É aquele cantinho que é seu, né? Aquele é meu, você bota as suas figurinhas ali, né? Teve até um rolo com o pessoal do estado uma vez, que eu tava brigando com a gente, que a gente tava metendo as coisas nos armários deles. Vocês invadiram os armários do estado, né? Me desculpem, galera. Desculpem nós. Isso. Então, assim, são coisas que, desde grandes ações no plano de gestão, que são complexas, né? Mas coisas básicas que a gente acredita que são boas para vocês, os espaços de convivência, né? Essa questão de melhorias de acessibilidade, essa questão de acessibilidade no campus. Algumas placas em braille, o piso tátil, a gente precisa ir para isso. O controle de acesso ao campus. A gente tá com várias instituições, a gente fica muito vulnerável, então a gente quer melhorar muito esse controle de acesso, para dar um pouco mais de segurança para todos nós, né, enquanto servidores e estudantes. Né? Então são várias propostas que eu teria que falar bastante sobre elas, mas o plano está muito bom, eu confio muito nele. Eu acho que tenho certeza que nos próximos 4 anos a gente vai conseguir fazer com que todas as propostas sejam executadas e vai ser um IF muito melhor daqui para a próxima gestão. Com certeza, mas professor, a questão da sua equipe, né? O senhor falou aí que tem o DIRAD, tem o pré-direm seria o professor Baida, né? E as outras pessoas envolvidas? Tem uma diversidade ali, mulheres, negros, né? Porque isso é uma coisa que a gente entra muito também na questão de colocar todo mundo ali dentro, né? Essa pergunta é muito boa e eu venho recebendo ela algumas vezes já nesse processo. Eu lamento muito que hoje a gente tenha poucas mulheres ainda no grupo. São 23% dos servidores que são mulheres. Tá? Então, do IF? Isso, do nosso campus. Então, é um número baixo. Se você colocar pardos, né, já são menos ainda. Então, talvez o processo de seletivos, e a gente precisa, mesmo com as cotas, a gente precisa que tenha mais diversidade no campus, né? Com certeza. Mas se você analisar, todos os cargos de gestão, né, as funções gratificadas que a gente chama, que são coordenações, que são cargos ali de confiança,
como eu disse, são 23% dos servidores que são mulheres. De todas as funções e cargos de confiança, as mulheres ocupam 28%. Então, assim, a proporcionalidade é maior do que o número de mulheres no campus, né? Então, assim, a gente sempre escolhe alguém para uma função pela experiência, que a gente valoriza muito isso, né? E convida, eu tenho certeza que várias mulheres que estão entrando na gestão, né, elas vão aí estar se preparando para uma futura eleição. Nesse momento a gente está com 3 homens nas funções de direção, mas eu espero que na próxima eleição a gente já possa ter várias mulheres aí também. E tem várias mulheres coordenadoras. Vocês conhecem a professora Érica, né? Nós temos a professora Kátia, agora entrou no time, né? Várias que ocupam ali funções. A Beth também, a Beth, que é um dos nossos... A Marli e a Beth são o rosto do IF, a gente fala para servidor. Sim, a gente conhece elas ali. Nossas mães. A Beth tá de férias agora. Coisa boa. A foto do perfil dela. Férias. Os pezinhos assim, na praia, férias. Um beijo, Beth, se você tá nos assistindo. A gente tá com saudade de você. Volta logo. Meu braço direito e esquerdo. A Beth manda mais na direita do que eu. Mulher, sempre. Mulher. Isso, com certeza, com certeza. Sim. E Wagner, você tem noção de quantos alunos, mais ou menos, tem no IF ao todo? No nosso campus? Antes da entrada da agronomia eram 1.070. Vamos colocar mais 80 aí. Então, esses alunos que a gente tem, tá? Então, faz a conta aí. Professor de matemática uns ruim. 1.100 e pouco, né? Mais de 1.100, mais de 1.100. Vamos deixar desse jeito. Mais de 1.100 estudantes. Gente, nossa cabeça não tá funcionando mais. Eu tô tentando fazer a conta de cabeça, mas não vai. Mais de 1.100, Marita. Mais de 1.100 estudantes. 1.150. Ainda bem que o ponto ajudou. 80 mais 80 é 160. Menos 10. Menos 10, 150. A gente que pensou aqui. Tá certo. Ai. Isso aí. Professor, agora a gente vai passar por um momento muito importante pra galera que tá assistindo, onde vocês estão com a gente aqui, que é a caixinha de pergunta do Instagram. Já? Isso, e o Instagram do Wagner tá muito ativo falando nisso, né? O pessoal tá postando bastante coisa, né? Você tá postando bastante coisa. Nós estamos fazendo uma campanha bem propositiva, até eu disse isso hoje, né? A nossa intenção na campanha é fazer propostas, debater as nossas propostas e, com certeza, discutir. Não está fechado. O plano não está fechado. Como o nome diz, é um plano, né? Tudo que for sugestão e sugestão boa, nós vamos acatar, tá? Então, assim, essa é a ideia, tá? Igual a Camila também tinha falado para os outros candidatos, né? Independente de quem ganhar ou quem perder, quem ganhar talvez escuta as propostas dos outros candidatos e talvez, né? A Kátia, né? Isso é uma coisa que a gente não vai abrir mão. Tudo que for de bom para o nosso campus, a gente pode fazer sim. Igual a Maria falou. Exatamente. E a gente, o que nós temos que ter em mente, né? Vou falar até aqui para o pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que o processo eleitoral não é uma guerra, né? O processo eleitoral é um momento muito bom que nós vamos ouvir os candidatos, né? E cada um vai fazer suas propostas e a comunidade vai escolher a que acha a melhor proposta. Depois do processo eleitoral, nós todos somos colegas de trabalho. Inclusive, uma coisa que eu faço um apelo é o pessoal da agricultura, pessoal da informática, não tem rixa. Eu tenho na sala que eu ocupo lá, eu tenho um quadro que é o meu sonho. É uma área agrícola com um jovem com um tablet na mão, vendo sistemas. É isso que a gente precisa. A gente precisa unir os dois eixos. Juntos, né? Hoje não tem como fugir. E depois desse processo eleitoral, os estudantes vão continuar estudando, os servidores vão continuar trabalhando, somos todos colegas, parceiros, temos que sair desse processo mais fortes do que nós já entramos, né? Melhorando esse relacionamento e não desgastando o relacionamento. Ô Wagner, e muda, tipo assim, muda muita coisa depois os cargos das pessoas ou continua o mesmo? Como que funciona? Olha, nós vamos ter um novo diretor-geral, né? E aí muda o diretor-geral, porque eu trabalho com o Matheus há muito tempo e né, gosto do trabalho dele, a gente é muito alinhado.
mas eu sou diferente, né? Eu sou uma outra pessoa, então podem ter certeza que teremos um diretor-geral diferente, com novas proposições, né? E muda também o diretor de ensino. O Baida também não sou eu, tá? Então teremos aí mudanças, né? Nessas duas funções, o Baida. E quanto às coordenações, alguns coordenadores, né? Eles me procuraram alguns dias e falaram, olha, tem gente que tá com problema de saúde, tem gente que tá... Então, assim, eu vou ficar até o final do ano e aí depois a gente discute. E é uma coisa que é importante vocês saberem como que a gente escolhe essas pessoas. A gente faz uma reunião com os coordenadores, a gente olha todo mundo que tem no campus e fala, olha, professor tal ou servidor tal, ele tem essa experiência, ele trabalha com isso, ele propôs esses projetos, o que vocês acham? E aí a gente toma essa decisão no coletivo. Nenhuma das funções que foram escolhidas pelo Matheus, ele tomou sozinho essa decisão. Sempre passava pelos diretores e pelos coordenadores. E a gente continua fazendo isso. Alguns nomes mudam, Maria Rita, mas a base é muito boa. Então é algo bem democrático mesmo, né? A escolha de cada entre os coordenadores a gente faz o convite, tá? A gente faz o convite e já houve oportunidades que eu fiz um convite, né? Que vocês falam de mulheres na gestão. Recentemente eu fiz o convite para uma professora assumir uma coordenação. Eu acho que é uma professora que tem uma capacidade muito grande e ela falou, olha, para mim não dá agora, né? Mas eu acho que ela é uma pessoa que trabalha muito bem, né? Sim. Agora, então, a Maria Rita tem uma pergunta antes de mim, daí, que é... Caso o senhor ganhe, e boa sorte nessa sua caminhada, qual a sua primeira ação como diretor? Caso ganhe, quando ganhar, o que você quer fazer de primeiro? Muito boa pergunta, Maria. A primeira questão é juntar a equipe, reunir a nossa equipe, que é uma equipe extremamente competente, analisar todas as propostas que foram feitas nesses planos de gestão, como vocês falaram aí, de todos os candidatos, o nosso, as sugestões que chegarem, porque nós estamos recebendo sugestões, e olhar também os planos dos nossos colegas aí e verificar, olha, isso aqui é bom, isso aqui dá para a gente fazer. Chamar eles também e falar, olha, gente, nós vamos trabalhar com vocês aqui para que a gente possa implementar essa sua proposta, porque é uma boa proposta. Como eu disse, nós não temos adversários, é uma questão política. Se a proposta é boa, a gente vai trabalhar para implementar. Então, essa é a ideia, tá? Passando as eleições, bola para frente, vamos trabalhar, vamos construir um campus na Viraí melhor, tá? Essa é a ação. Certo. Então, como são muitas perguntas, que bom. Tiveram muitas perguntas no Instagram. E são muitas perguntas complexas, então eu vou... Prepara a cabeça. Não complexas, mas são... perguntas que exigem um pouco de uma resposta mais elaboradinha, eu diria assim. Professor, como suprir a falta de laboratórios no campus na Viraí? Tem equipamento guardado e tal? Tem uma parte de equipamentos guardados, né? A gente tem um pouco de equipamentos lá nos containers, um pouco até ser humilde, a gente tem bastante coisa nos containers. Por exemplo, laboratório de alimentos. A professora Cristiane fez um processo, está praticamente completo, né, o nosso laboratório. Só que a gente não tem onde colocar. Então, a parte essencial, como eu disse anteriormente, é teto. Né? A gente precisa de local para colocar. Tem a perspectiva aí de salas modulares, que já seria algo que pode nos ajudar. Também tem a perspectiva de termos um espaço maior ali, que a gente está negociando junto ao governo do estado, né, para ver se a gente consegue isso. E eu acredito muito nisso. Né? Então, o que faltar de equipamento, nós vamos trabalhar com o processo de compras. Mas, de início, a gente já vai ter tendo o espaço, a gente consegue montar os laboratórios com uma base e aí vamos trabalhando para consolidar esses laboratórios. Tá? Certo. E isso também responde um pouco da outra pergunta, que também completa, na verdade, a pergunta aqui que fala sobre resolver a situação do campus definitivo. O senhor havia falado no começo, isso, né? Então, a gente pula para uma outra. Alguns professores fazem muito além das suas obrigações. Como reconhecer e valorizar esse trabalho? Olha, isso é uma verdade incrível. Né? Assim, os nossos professores, temos muitos professores que se dedicam muito ao campus. Eu falei que ficam às vezes mais de 14 horas, mas tem colegas que ficam também. Né? E a valorização do professor é algo que a gente precisa lutar junto à reitoria.
quando eu fiz o meu plano de gestão, eu procurei o professor Carlos e falei, professor, a gente precisa trabalhar para melhorar os nossos sistemas, né? Não é só valorizar, falar, professor, o senhor fez um bom trabalho, é procurar formas de que ele possa trabalhar de uma maneira mais tranquila. Hoje, a gente tem uma limitação de número de projetos. Não sei se vocês são alunos, mas tem o PAT, que é o plano de trabalho do professor. Você tem uma limitação de carga horária que você pode colocar nesse PAT. Então, ampliar essa limitação, tá? Para deixar um tempo maior, porque às vezes fica picando os PATs, né? E aí ele tem que fazer vários. E depois o problema é que depois ele tem que fazer vários relatórios. Então, deixar o professor trabalhar com mais folga já é uma forma de valorizar esse professor. Com certeza. Tá? E assim, claro, reconhecimento. E aí, quando estamos mudando alguma coordenação, a gente leva em consideração isso também. Uma tá? coisa que eu acho muito legal do IFMS, eu não sei se outras escolas têm isso, mas pelo menos eu não vi nas outras escolas que eu passei, é PE. Pra quem não conhece, né? Talvez tem gente de fora que tá aqui nos assistindo. Você sabe por que chama PE, Maria? Permanência estudantil. Por isso que é a melhor aluna do coeficiente de rendimento acadêmico. Então, PE, eu acho uma coisa muito incrível. Eu não sei se você já passou por outras escolas, já viu isso? Acho que Não. em outras escolas chama de reforço, alguma coisa assim, mas né? E é isso. bem raro ter também. Mas não fica o professor no horário Não é toda exato, vez, né? Você tem que marcar um reforço. Tipo assim, Isso. professora, a senhora pode me dar um reforço? Não é uma obrigação do professor. E aqui a gente tem isso como uma obrigação, né? Faz parte são algumas obrigações que nós temos enquanto professores, né? Nós temos que fazer as aulas e tem parte do nosso tempo que tem que ser para PE, né? E depois você propõe esses PATs que eu disse aí. Então, esses são... esse não tem como tirar. Não dá para tirar a PE. O professor tem que fazer. Eu acho muito importante isso. Sim. E, por exemplo, em algumas matérias, talvez não vá muitas pessoas. E aí, eu tô indo pra tipo, ajudar em Enem, vestibular, sabe? Que ótimo. Por exemplo, professora Ivânia, um beijo, se você está nos assistindo. ela tá me ajudando bastante pra me ajudar a fazer as provas, né? Testes de inglês, português. Ela tá sendo... Nós estamos na uma parte boa das ajuda. perguntas, mas você me fez lembrar de uma proposta, que nós vamos criar um programa, né? Nós sempre criamos nós inovamos sempre no campus, por exemplo, lembra do ProIRA, né? Que nós fizemos depois da pandemia, que salvou a vida de muitos estudantes? Nós temos uma proposta de um programa que a gente chamou um programa guarda-chuvas, ou um programa, né, macro, interdisciplinar e multidisciplinar, para melhorar a escrita e o raciocínio lógico. Mas não só a aula o professor de língua portuguesa ou o professor de matemática. Você pode aprender isso numa educação física, em qualquer outra unidade curricular. Então, esse programa também vai nesse sentido aí, vai ao encontro dessa questão que você colocou. Eu queria fazer uma pergunta agora, que é uma curiosidade minha que surgiu na cabeça. Fala, que a Maria Maria. falou sobre a ajuda dos professores em relação ao Enem. E eu sei que é uma demanda muito exigente da gente, mas é muito interessante se tiver a disponibilidade dos professores ao longo do tempo a gente ter um curso para os estudantes do Enem no contraturno. Porque a gente Tá tendo. tem, mas assim, eu falo algo bem intenso, Institucional, né? você está falando. Isso. Né? Sabe, tem gente que... Eu, pelo menos, tenho um curso que eu comprei do Descomplica. Acho que a Maria também comprou. A gente Não estuda podemos quando falar quer. E a gente não tem esse foco de, tipo, nossa, eu vou estudar, né? E acho Na que verdade, tendo às vezes, eu acho que até tem. Só que por conta das outras cargas horárias que a gente tem, porque às vezes a gente tem que estar lá na escola tal hora, pra ir Isso- em PE, principalmente. E estando na escola, a gente sente como uma obrigação. Tipo, se Sim. tivesse algo da escola, um curso do Enem na escola, nossa, acho que a gente ia sair muito melhor. E quando nós mudamos todas as aulas para amanhã, vocês tiveram a parte da tarde livre Livres. para fazer as PEs e para pagar as dependências, né? Que é outra palavrinha que talvez quem não está no IF, né, não conheça bem. Mas essa ação de trazer tudo foi para facilitar isso para vocês e para os professores, que daí à tarde eles fazem os projetos deles. É uma questão, é uma sugestão, Camila, é uma sugestão da gente trabalhar junto com os professores e montar, aí a gente monta um projeto, né? E aí tem que trabalhar com os professores, alinhar por exemplo, o professor Edivaldo, né? Que é uma pessoa fera, eu tenho certeza que ele se disporia, né? Sim. Professor Leonde, são professores de língua portuguesa aí que, né, fantásticos, Tá né? tendo um curso agora, eu só não sei quais professores estão ministrando, né? Mas tá tendo, Sim. e aí são com alunos de outras escolas ali pro IF.
Aí, inclusive, eu fui convidada pra participar, mas como tá nessa correria aí das eleições, a gravação dos podcasts, ainda acabei não indo. Legal. Wagner, e antes de voltar pras perguntinhas ali, queria te fazer uma pergunta. No olhar do Wagner, o que seria uma boa administração? Olha, no meu olhar, uma boa administração é aquela administração que leva em consideração o que é melhor para a instituição, tá? Muitas vezes, a gente, numa função de gestão, a gente tem que tomar decisões que, infelizmente, desagradam uma pessoa aqui, outra ali, mas a gente precisa pensar no futuro. A gente precisa pensar institucionalmente, né? Eu não posso pessoalizar as decisões, né? Claro que né, pensar de forma humana é importantíssimo, mas tem hora que a gente fica com o coração partido porque tem algumas decisões que um servidor precisa, é uma questão familiar, e a gente tem que pensar institucionalmente, né? Pensar o que é bom para a instituição, né? Mas não esquecer, claro, desse lado humano, tá? Sabendo dosar isso, ser um administrador que possa pensar institucionalmente e dosar também a questão humana. E pensar o melhor para a instituição, Maria, assim, eu não posso ver, hoje eu vou fazer algo que vai, eu, Wagner, diretor-geral, né, ganhei as eleições, vou fazer alguma coisa porque isso vai ser bom para mim. Não, eu tenho que fazer uma coisa que seja bom para a instituição, para o maior número de pessoas possível. Isso aí é essencial, não posso tomar uma decisão pensando em mim, tem que tomar uma decisão pensando nessa comunidade do Instituto Federal, né? Que é mais importante que eu, né? Então essa que é a verdade, né? A gente precisa, a nossa comunidade é mais importante. Eu vou passar, né? Daqui a alguns anos eu vou estar fora, mas o que vai ficar é esse legado aí de uma boa administração, né? O pessoal olhar e falar, não, o professor Wagner foi um diretor-geral que pensou no campus, ele fez ações que foram boas para o campus. Com certeza. Que show. Eu vou integrar, então, duas perguntas aqui voltadas mais agora para recreação e projetos. Naviraí não possui mais teatro, banda, cinema e atletismo. Como retomar esses projetos? E quais são os planos para incentivar a realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão dentro do campus? Isso. A gente está com algumas propostas, né? A banda, ou a parte do teatro, nós já fomos aí campeões, né, estaduais do FETRAN, né? Não sei se você lembra, né? O FETRAN. E aí, assim, eu até conversei com a professora Danila, a gente depende muito do apoio dos nossos servidores, né? Dos professores, né? A banda, né? Nós tínhamos o Gabriel aí que tocava ali e levava o pessoal, mas tem outras pessoas que também gostam. Então, a questão é falar com os nossos servidores, buscar essa parceria para que eles possam aí, né? E, claro, tem que ter uma estrutura, a gente está precisando, né? Eu falei, inclusive, e está ali no plano, adquirir instrumentos, adquirir coisas para a cultura, né? Então, por exemplo, isso aí também vai apoiar, né? Porque se você quer fazer um projeto nessa área, nós temos um projeto de cobrir aquela concha, né? Que uns falam de concha, outros falam de teatro de arena, vamos cobrir aquilo lá de uma maneira simples, com uma tenda, e onde vocês vão poder usar para se divertir, para estudar, para... Ela tem uma acústica maravilhosa, pessoal. É mesmo. No meio, né? Que a gente faz aquelas experiências, às vezes, vai ali no meio, escuta como fica. Fica legal. Então, e aí coberto, eu acredito que vai ficar melhor ainda. Sim. E parceria, tá? Parceria é importante para resolver essa questão. Nós já estamos estreitando as relações aí com a gerência de educação e cultura, né? Com a gerência de esportes, para que a gente possa fazer mais. O Dia do Orgulho Nerd no próximo ano vai ser em parceria. Nós temos talentos na nossa escola, né? Pessoal que canta, igual a Camila. Isso, exatamente. Que desenha, que dança. Camila a Estela, né? né? Sim, a Estela Balé. Canta, entrevista, faz karatê, isso aí. Camila é mil e uma funções. Isso mesmo. Inclusive, eu falando do Orgulho Nerd, eu lembrei do evento do Navi Nerd que teve, também foi uma parceria. Então, galera, é algo muito interessante aí para quem gosta dessa cultura e... Como uma boa entrevistadora, fui perguntar para pessoas que não são do IF também, né, em relação ao que achou do projeto. Eu estava na minha igreja, daí eu conversei com uma professora do SESI que estava em um dos estandes. Ela, nossa, que projeto legal! E elogiou, falou, nossa, tô animada para o próximo. Então é algo que, assim, a cidade consegue, o IF consegue estar em contato com a comunidade de Naviraí aqui,
e consegue conhecer a escola e os alunos e os talentos. É reter talentos, talvez, ali para o mundo dos negócios, né? Para uma carreira profissional, talvez. Estudantes passaram naquele nosso stand, estava lindo o nosso stand, né? Tava. Professor Diego, parabéns, Diego, você se superou, e não só ele, né? Várias outras pessoas, Botega também, Botega fez um trabalho bacana. Professora Danila. Nossa, a equipe toda, né? Se eu esquecer alguém, me perdoe, mas foi lindo, o nosso era o melhor stand, vamos ser, né? Sim. Gente, foi estava show. lindo o nosso stand lá, eu, né, respeito todos os que estavam, mas as impressoras 3D, a meninada jogando, né? A meninada brilhando os olhos, né? Querendo vir para o instituto, né? Alguns que já têm o ensino médio querendo fazer faculdade, outros querendo, as criancinhas querendo estudar. Então, essas ações são essenciais para que a gente consolide o nosso instituto dentro do município. E é igual eu comentei aqui, eu não lembro com qual candidato a gente teve uma conversa que eu comentei, acho que foi com o professor Carlos, que eu peguei esse amor pelo IF por conta das feiras de robótica que eu vinha participar. Eu acho que eu até conheci o senhor daí, a sua esposa também lembra de mim até hoje por conta dessas feiras. Ela falava assim, você vinha aqui toda naniquinha apresentar o projeto, que eu fazia parte do grupo Titãs da Robótica, né? De Itaquiraí. De Itaquiraí, e aí eu vinha pra cá com horta automatizada com Arduino, horta hidropônica Lembro dos projetos. E aí fui pegando esse amor, tanto é que foram os meus professores que falaram assim, Maria, eu acho que o seu lugar é lá. Pra você conseguir despontar assim e crescer na vida. Obrigado, pessoal de Itaquiraí. Continue mandando talentos assim como a Maria, que nós estamos precisando. Pode mandar. Ano passado, né, na Ficinave, eu conheci bastante gente, amigo da Maria ali, que estudava e veio pra cá pra feira de ciência e tecnologia, né? E foi muito interessante os projetos que eles trouxeram. Eles sempre fazem projetos lindos, né? Maravilhosos. Sim. Inclusive, o projeto que eu vou participar esse ano, que é meu TCC, é integrado, assim, entre a tecnologia, né, que a gente utiliza ali para estudar as mudanças climáticas com a agricultura, né, com o agronegócio. Eu disse, que é muito interessante. Não tem concorrência, um lado, né? Não. O negócio é integrar. A agricultura de precisão é o que está acontecendo hoje e nós não podemos ficar para trás. E é uma revolução, né? Exatamente. Inclusive, o professor de internet das coisas, ele passou para a gente pesquisar uns trabalhos, aí... Não, minto. Foi o professor Márcio falando sobre as profissões do futuro. E falou sobre agricultura de precisão em uma das nossas pesquisas e envolvia muito inteligência artificial, né? Utilizando isso. Professor, em relação à infraestrutura, né, do nosso prédio hoje, quais que são os planos para conseguir efetivar, né, conseguir consolidar tudo isso que a gente está fazendo? Como que vai colocar isso em prática? Nós vamos reestruturar algumas coisas ali, por exemplo, a biblioteca, nós queremos mudar de lugar, né? Aquele espaço que a biblioteca ocupa hoje é pequeno. Então a gente quer a biblioteca é um espaço que tem que ser agradável, que tem que ter conforto para vocês, né? Eu costumava, tava ali todas as tardes ali para estudar mesmo, só que eu acho que como o pessoal do primeiro ano agora, que não é online, né, igual a gente passou, entrou, tipo assim, a galera toda lota lá, né? E aí acabou não tendo espaço. Isso. A ideia é mudar, falar da biblioteca, mas os outros espaços a gente vai reorganizar ali dentro do prédio, né? Precisamos trabalhar para essa consolidação dessa sessão de longo prazo, né? E eu acho assim que a biblioteca vai ser um espaço que vai brilhar os olhos de todos nós, porque sai todo mundo que está ali ocupando aquele espaço, a gente monta a parte de baixo com área de convivência e os livros em cima, nós vamos montar o estúdio de gravação, né? Vocês não têm muito interesse nisso, mas nós vamos montar o estúdio lá na sala que hoje é ocupada pelo diretor-geral. A gente está pensando em montar o estúdio de gravação e aí colocar as mesas e os computadores lá em cima. Então vai ficar um espaço de convivência, aquele negócio bem agradável. E outro espaço também, Camila, a gente tem que reorganizar ali. Parece grande o espaço, mas quando a gente vai montando, você vai vendo que tem que ser muito cauteloso para que a gente possa atender o maior número de pessoas possível. Tem muitos projetos para a gente reorganizar tudo aquilo ali, tá? E claro, a obra tem que ser concluída. Porque daí nós podemos transferir o nosso curso de agronomia, um projeto que desde o início era para ser assim, que era um ano entra a turma de manhã, outro ano entra a turma à tarde, porque daí paga DP.
entendeu? Hoje a gente está tendo muita dificuldade. Os meninos do 8º semestre estão estudando lá em uma parceria com a Universidade Federal. A gente sabe que não é o ideal. A gente convidou eles, né? Poderia vir à tarde, que tinha sala, mas eles preferiram continuar de manhã. E aí, para continuar de manhã, tinha que ser fora da sede. Eles optaram por estudar de manhã. E aí, a princípio, estudaram na sala modular. Depois tivemos problemas com acesso, porque não terminou a obra, então tivemos que trabalhar com... nós gastamos mais de R$30 mil para fazer a estrada, só para cascalhar. Então, é muito dinheiro que vai. E hoje eles estão na Universidade Federal. Não é o ideal, a gente quer que eles sejam dentro do Instituto Federal. Com certeza. Eles são nossos estudantes e a gente respeita muito esses meninos, porque tem muita gente que estudou todo o ensino médio lá e agora está no superior, está quase terminando, né? Os Lorenzoni ali são, né, 2 meninos que acho que fizeram projetos com vocês também. Sim. E outros, né, que estão lá. Então, assim, a reestruturação tem que ser com bastante cautela e nós vamos fazer todo esse processo aí. Que show. Alô, TV Mais, vai perder a gente com nossos estúdios lá no IF, então? TV Mais, não sintam nossa falta aqui, vai fazer falta. Mas assim, a gente viu que são muitas propostas muito bacanas, visando com certeza o bem-estar de todos ali. Nós gostamos muito, muito, muito de tudo e a gente gostaria de passar para a nossa última pergunta. Nossa perguntinha chave de ouro. Nossa Senhora. Que são para todas as pessoas que a gente entrevista, porque a maioria aqui todos na verdade que a gente entrevista estão voltados para a docência, né? São voltados para essa área da educação e a gente quer pedir uma dica, um conselho. O que você pode falar para nós estudantes que somos o futuro do Brasil? Olha que o senhor nos aconselha? Olha, meninas, assim, não só para estudante, vamos dizer assim, para a vida. Eu penso assim, que toda vez quando a gente nasce, a gente recebe uma tela em branco, né? E a cada dia, né, a gente vai aí dando umas pinceladas nessa tela e construindo uma obra, né? O que eu aconselho a todos vocês que façam isso com maior dedicação, maior carinho, né, com muito amor. E o que eu quero é que quando eu terminar de pintar aqui a minha tela, né, que eu não tiver mais aqui, os meus filhos, né, os meus netos possam olhar assim e falar assim, nossa, o meu pai, meu avô ele fez um bom trabalho, né? Eu quero dar orgulho para eles, né? E acho que vocês devem seguir essa linha. Façam as coisas que não deixem as pessoas se envergonharem de vocês. Que essas pessoas possam ter orgulho do que vocês fizeram aí no decorrer da vida de vocês. O que eu quero mais na minha vida é que depois que eu não estiver aqui, é que meus filhos, netos olhem assim e falem, olha, esse cara foi meu pai, foi meu avô, né? Então, essa é a intenção, né? Eu não preciso de mais nada, só que eles fiquem orgulhosos de mim. É isso que eu quero. Muito legal, professor, muito obrigada pela presença, foi muito bom esse bate-papo, foi tudo muito produtivo, aprendemos coisas novas aqui sobre o Wagner e sobre o candidato Wagner. Espero que vocês tenham gostado do episódio, acompanhem nas nossas redes sociais que está sendo postado lá todos os detalhes de tudo isso que está acontecendo aqui. Passo a palavra para Maria para ela fechar o nosso programa. Nós agradecemos também a TV Mais, que está cedendo esse espaço para a gente, está na parceria com a gente. Se vocês notaram que aqui atrás mudou, é por conta disso. Está muito melhor agora, eles estão nos ajudando muito. Eu tenho uma última coisa para falar, antes de você pode fechar. Falar, com eu tenho certeza. uma última coisa para falar. Como isso é eleição, gente? Isso é eleição. Então, votem em mim no dia 6, tá? Conto com todos os votos aí. E tenho certeza que nós vamos aí sair com uma campanha muito bonita e vamos, né, depois do dia 6 aí concluir essa campanha com um resultado positivo e nos próximos 4 anos aí vamos fazer um ótimo trabalho. Então, no dia 6, votem no Wagner para diretor-geral. Nós desejamos boa sorte nessa caminhada, né, que eu sei que não é fácil, é cansativa, mas... Se Deus quiser, vai colher bom fruto. Todos os candidatos aí estão nessa caminhada, estão se esforçando. A gente está reconhecendo o esforço de cada um e a gente deseja boa sorte a cada um de vocês. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. É muito bom falar com vocês. São feras, as duas aqui são. E o pessoal da TV Mais também, muito obrigado, tá, Zé? Agradeço muito a oportunidade de trazer todos os candidatos, né, para debater, para falar para a comunidade. Está sendo um momento bacana e não posso deixar de dizer que estou recebendo elogios do podcast de todos os diretores. Aí o pessoal falando, nossa, que maravilha, e, né, a entrevista com os candidatos a reitor.
Tá sendo muito bom. Todo mundo tá assistindo. Então, muito obrigado. Parabéns, meninas. Parabéns, TV Mais. Aí, obrigado pela parceria com o projeto aí do Pode Isso no IF. Muito bom. Muito obrigada aí. E é isso, galera. Continua nos acompanhando que não acabou por aqui, viu? E é isso. Pode Isso no IF?